Nós estamos vivendo um momento muito difícil no nosso país. Um momento em que esse governo de Bolsonaro trabalha incessantemente para destruir tudo que foi construído nas últimas décadas em nosso país. E com um único objetivo: favorecer o grande capital, favorecer os interesses dos monopólios, permitir cada vez mais a superexploração do trabalhador e destruir os serviços públicos. Aliás, essa palavra, serviços públicos, é abominada por esse governo. Esse governo entende que não há serviço público algum. Só interessa a lógica do capitalismo. É assim que funciona na Petrobras, onde o preço dos derivados de petróleo, dos combustíveis, obedece à lógica do lucro dos acionistas. O interesse do governo é aumentar o lucro dos acionistas e, com isso, evidentemente, aumenta os preços para um custo que é baixo, que é o custo do petróleo, do pré-sal, da gasolina refinada nas nossas refinarias, etc. Resultado, cada vez mais dividendos para os acionistas privados da Petrobras. A mesma coisa o governo quer agora fazer na Eletrobras, certo? Na Eletrobras, que é uma empresa geradora de 40% da energia nacional, que ele quer privatizar e entregar para o capital privado, que evidentemente vai fazer a lógica de reduzir custos o máximo que puder, até o ponto de precarizar a geração de energia em nosso país e aumentar o máximo possível as receitas, pressionando para novas medidas de aumento da conta de energia. Com essa reforma da administração pública, não é diferente. O que o governo pretende aqui é exatamente adotar a lógica do capital, ampliar a terceirização, precarizar o trabalhador do serviço público. Imagine vocês, nós vamos ter aquele trabalhador concursado, aquele que fez o seu concurso, que tem estabilidade, junto com um trabalhador precário. O trabalhador que vai ter um contrato de até 10 anos, um contrato que não segue o mesmo sistema jurídico. Isso já acontece em São Paulo, deputado NVR, no professorado paulista, onde a gente tem professores concursados e professores não concursados. E exatamente a decisão de não realizar concursos para os professores é que tem levado o ensino público paulista a uma situação muito difícil, onde as notas tiradas pelos estudantes são notas que não condizem à importância e à pujança econômica do estado de São Paulo perante os outros estados do Brasil. Também o governo quer fazer com essa PEC exatamente a possibilidade de setores do capital que têm interesses objetivos possam penetrar na administração pública. Isso também já acontece com as chamadas organizações sociais, as OSs. E eu falo aqui pela cidade onde eu moro, a cidade de São Paulo, onde as OSs dominam o sistema de saúde municipal. E é uma vergonha, porque elas sequer prestam conta do seu trabalho, das suas receitas, do que fazem. Oferem lucros gigantescos, pagam salários milionários aos seus dirigentes, sem nenhuma fiscalização, sem nenhum limite. É isso que se pretende com essa PEC. Adotar o modelo de OS para todo o serviço público, especialmente para a educação, onde existe dinheiro carimbado, dinheiro que vai estar lá para ser gasto, e que evidentemente essas empresas que vão assumir, caso essa PEC seja aprovada, serviço público de educação e de outras áreas, vão poder
aumentar a sua lucratividade, obter lucros extraordinários. Portanto, nós do Partido dos Trabalhadores não temos nenhuma dúvida. Essa PEC deve ser rejeitada. Essa PEC não pode ser admitida por essa Câmara dos Deputados. E os deputados devem se perguntar se, votando essa PEC, ela vai ter que fim lá no Senado. Porque o Senado Federal tem refletido com mais consciência sobre a questão dos serviços públicos. Discutiram e estão discutindo com profundidade a privatização dos Correios, rejeitaram integralmente a MP 1045 e têm discutido essas questões com uma visão mais ampla do que a visão dos interesses do capital. Eu já disse inúmeras vezes na tribuna, o senhor Paulo Guedes não é um economista, é um negocista. Ele está sentado no Ministério da Economia para fazer negócio. Ele fez questão de juntar diversos ministérios sob seu comando para ter mais eficiência nos negócios. O senhor Paulo Guedes e a sua equipe são uma vergonha para o Brasil. Tem uma atuação lamentável. E nem sequer os aplausos do grande capital eles vêm obtendo, porque ele é incapaz de gerir o país, a economia brasileira. Por isso, nós vamos rejeitar essa PEC, vamos votar contra a PEC 32. Votar a PEC 32. Presidente, nós estamos todos os dias vendo a violação do que os constituintes de 88 conseguiram produzir e imprimir no texto constitucional. Eu venho acompanhando os debates, as audiências públicas que foram feitas nesta comissão, que vem funcionando há quase 3 meses. Aqui nesta comissão, como disse o deputado Orlando Silva, a nossa bancada vem sendo representada e muito bem representada pela deputada Alice Portugal na titularidade e a deputada Perpétua Almeida na suplência. E nós, pela nossa bancada, vimos discutindo, puxadas e protagonizados pela deputada Alice, principalmente, para que esse debate se mantenha atualizado na nossa bancada. E a gente percebe a cada dia, e quanto mais lemos o que está escrito no texto da reforma administrativa, que não há nenhum intuito de modernizar o Estado. Há uma violação do que os constituintes colocaram no texto da Constituição Federal, não para modernizar o Estado, não tem modernidade nenhuma aqui, muito ao contrário. Obviamente que se buscou reduzir a gravidade do texto original encaminhado pelo governo Bolsonaro, Bolsonaro-Guedes, essa dupla que não desgruda, mas, na verdade, o que ficou nesse texto ainda é muito grave. Porque, se nós olhamos, a essência do que está escrito, do que está proposto aqui, é o quê? Demitir, terceirizar, privatizar, reduzir jornada e reduzir salário. E a essência do 37A, que é o artigo que todo mundo aqui realça e destaca, é doar, é entregar ao mercado as funções que são essenciais do Estado brasileiro. Na verdade, tudo que nós temos vivido neste período é eliminar o papel do Estado, é impedir que o Estado cumpra a função que os constituintes deram ao Estado por conquista da sociedade brasileira. A sociedade conquistou, depois de 21 anos de Estado autoritário, de um regime autoritário, o papel do Estado em muitas funções. E eu não sou daquelas que acham que o Estado só deve dar saúde, segurança e educação. Cabe ao Estado investir. Cabe ao Estado investir na economia, na sua infraestrutura. Cabe ao Estado o seu projeto nacional de desenvolvimento econômico. Cabe ao Estado trabalhar para desenvolver e gerar emprego. Cabe ao Estado, sim, cumprir a política universal de saúde, de educação.
Cabe sim ao Estado garantir o advogado do povo, que é a Defensoria Pública. Cabe ao Estado garantir também as carreiras de Estado, onde a Defensoria deve estar também. Mas cabe ao Estado tudo aquilo que faz com que o país tenha altivez e soberania. Ao Estado brasileiro cabe muitas funções que, sinceramente, esse governo não consegue enxergar e não consegue alcançar, porque sequer conhece o país, sequer conhece a sua história, sequer conhece o Brasil. Para esse governo, se ele pudesse ajoelhar e pedir bênção ao capital financeiro, é só o que ele faz. Por esse governo, não existe diversidade humana, cultural, história, raiz, altivez. Esse governo é um governo ajoelhado, é um governo subjugado, é um governo medíocre, é um governo desqualificado. Nós sabemos que nesse momento, principalmente de uma pandemia, de uma tragédia, nós não conseguiremos soerguer a economia, soerguer o Estado, sem o papel fundamental dos seus instrumentos estratégicos e, principalmente, do seu pessoal. Ou nós achamos, deputado Fernando Monteiro, que os municípios, as cidades, os estados do Norte, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, têm professores suficientes, têm creche suficiente, têm agente comunitário de saúde suficiente, tem o SUS do tamanho que a gente já precisa. Será que nós temos médicos suficientes para atender o povo? Nós temos técnicos de enfermagem, auxiliares, enfermeiros, fisioterapeutas. Nós estamos na pandemia psicológica nesse momento. As pessoas estão precisando muito dos psicólogos. Nós temos serviços suficientes e nós queremos que a população pague por isso. Nós achamos que a população tem condição de pagar por esses serviços. É assim? Numa população na extrema pobreza, na insegurança alimentar, a renda que garante a economia girar dos pequenos municípios ou das médias cidades hoje ainda é a do serviço público, dos aposentados e dos pensionistas. Daqui a pouco eu vou perguntar se nós precisamos de prefeito, então, nas pequenas cidades, porque eles não terão mais servidor público para atender a população. Será tudo privatizado, terceirizado, entregue ao mercado, é isso mesmo que nós queremos? Sinceramente, como disse aqui, é na hora errada, no lugar errado, com os instrumentos errados. Nós não podemos dar ao Brasil hoje uma reforma que não moderniza nada, que não garante nada, ao contrário, tira. Então, essa reforma serve para quê? Para quê? No momento de pandemia, no momento que nós precisamos de mais serviço público e não de menos serviço público, de mais política pública e não de menos política pública, nós precisamos de mais Estado e não de menos Estado. No capitalismo do mundo inteiro, nós temos mais Estado, mais recurso público e mais investimento. E no Brasil, nós estamos estrangulando o serviço público, estrangulando as políticas públicas, favorecendo o capital financeiro e empobrecendo a população. Por isso, essa reforma administrativa não serve ao Brasil, não serve ao povo brasileiro. Por isso, votaremos não à PEC 32. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Jandira Fegali. Convido agora o deputado Daniel Almeida, ausente. Por até 7 minutos, o deputado Carlos Zaratini. Muito obrigado, senhor presidente. Queria cumprimentá-lo, cumprimentar o relator, cumprimentar aqui os deputados e deputadas dessa comissão e todos que estão nos ouvindo.